Bom dia, turma. O grupo que é composto por mim, Evaldo Júnior, por Francisco Ferreira, Emerson Guedes, Isabel Tavares e José Alexandre, ficamos com o filo chordata, ou filo dos cordados. Passa aí, Francisco. Cordados, o que são? Basicamente, os cordados são seres que pertencem ao filo chordata, um dos maiores de todo o reino animal. Evolutivamente, à frente dos equinodermos, os cordados, eles são, por definição, animais que apresentam a notocorda em sua fase embrionária. Em alguns casos, essa notocorda se mantém permanente durante toda a vida do animal. Já em outros, ela pode desaparecer durante o desenvolvimento embriológico do ser em questão. Passa aí. Características gerais. Os cordados, eles são seres triblásticos. O que isso quer dizer? Que eles possuem os 3 tipos de tecidos: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Eles são seres celomados, isso quer dizer que eles têm uma cavidade revestida pela mesoderme, que durante o desenvolvimento embrionário ocorre a formação dos folhetos germinativos ou tecidos embrionários. Simetria bilateral, isso quer dizer que existe uma linha imaginária que vai dividir o corpo em 2 metades iguais. Deuterostômio é quando o blastóporo ele dará origem inicialmente ao ânus. Sistema digestório completo. O sistema digestório, quando fala que ele é completo, é basicamente o animal vai possuir boca e ânus, sistema circulatório fechado. Esse é um fator interessante, porque no momento em que há aumento da complexidade do metabolismo desses animais, o sistema circulatório ele tem que se tornar cada vez mais eficiente em cada grupo que for surgindo. Passa aí, Francisco. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as características novas aderidas pelos filos cordados. E elas são as notocordas, a cauda muscular pós-anal, o tubo nervoso e as fendas faríngeas branquiais. Todos os cordados têm essas 4 características, mas não significa que temos essas características em nós adultos, mas em pelo menos em uma fase do desenvolvimento embrionário, todos os cordados possuíram essas características. Agora eu vou descrever um pouco de cada uma delas. A primeira característica é a notocorda. Ela é uma haste flexível e está presente entre o tubo digestório e o cordão nervoso. Percorre o eixo longitudinal e atua garantindo a sustentação corporal. A segunda característica é a cauda muscular pós-anal. Nos cordados, essa cauda se estende após o ânus. E em muitas espécies aquáticas, ela auxilia na movimentação. Também acontece dessa cauda desaparecer em algumas espécies durante o desenvolvimento. A terceira característica é o tubo nervoso dorsal. Origina-se da ectoderme do embrião, formando esse tubo nervoso, e está localizada na região dorsal do corpo, sob a notocorda do embrião. E é a partir desse tubo que será formado o sistema nervoso. A quarta característica é as fendas faríngeas branquiais. Elas têm como função respiratória, são encontrados ao pares da faringe de alguns animais cordados, como nos peixes. Já em outros animais cordados, como nas aves, répteis e nos mamíferos, as fendas branquiais originam estruturas como a tuba auditiva. Pode passar. Turma, bom dia. A seguir, mostraremos a vocês quais são as espécies que entram no contexto deste grupo dos cordados e, portanto, que também demonstram fundamentos com embasamento nas características citadas no slide anterior. Aqui, como vocês podem ver, é um cladiograma do surgimento dos vertebrados. Como vocês podem observar, aí nos equinodermos, ainda não existia nenhuma das 4 características. Já nos hemicordados,
surge a quarta característica, que é as fendas faríngeas. Daí teve outra ramificação, que surgiu as características 1, 2 e 3, que são a notocorda, a cauda muscular pós-anal e o tubo nervoso dorsal. Mas a característica que já tinha surgido antes, que era as fendas faríngeas. O grupo uracordado, cefalocordado e vertebrado possui todas as quatro características. Os grupos uracordados, cefalocordados e vertebrados são cordados, mas apenas o grupo uracordados e cefalocordados fazem parte dos protocordados. Portanto, esses dois grupos são os cordados primitivos. E, por último, surgem os vertebrados, que é o grupo que a gente está incluído, que possui coluna vertebral, crânio, cérebro desenvolvido, coração ventral, entre outros órgãos. Pode passar. Pessoal, através de pesquisas e análises, foi comprovado que os primeiros seres vivos do grupo dos vertebrados apareceram aproximadamente no planeta há mais de 400 milhões de anos, por meio dos cordados primitivos, que eram animais que ainda não possuíam mandíbulas, que são conhecidos pelo nome científico de ciclostomatas. Após esse cenário evolutivo, surgiram os primeiros grupos de peixes verdadeiros, os que apresentavam mandíbulas, mas também apresentavam grandes carapaças na cabeça. Eles optavam por um corpo nu, sendo completamente sem escamas. Esses peixes não existem mais, mas muitos deles já foram encontrados fossilizados. Os dois grandes grupos de peixes extraordinários que permanecem até hoje e que estão ocupando os mais variados ambientes aquáticos são os osteites, de esqueleto ósseo, e os condríctes, que são mais primitivos, e de esqueleto cartilaginoso. Concluindo para todos, de uma forma geral, os primeiros vertebrados que tiveram alguma adaptação ao meio terrestre foram os anfíbios. E a partir desse grupo de animais surgiram os répteis mais primitivos, seguindo-se duas grandes linhas independentes de evolução, uma que levou a ancestrais dos répteis e aves, e outra que deu origem aos mamíferos. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco dos protocordados. Os protocordados são os animais também chamados de cordados invertebrados, que inclui dois filos, tanto o urocordados e os cefalocordados, exclusivamente os animais marinhos. Beleza, pessoal? O urocordados é um subgrupo de animais marinhos pertencente ao filo da chordata. Seus membros não possuem espinha dorsal, mas uma notocorda em pelo menos uma fase da sua vida. Existe um cordão nervoso oco-dorsal, existe fendas branquiais, cauda pós-anal, e todas essas características são distinguíveis dos cordados. Aí tem um exemplo de uma assíria que elas são da classe do subfilo tunicato, ou seja, o seu corpo é composto por uma túnica. Elas podem ser encontradas tanto solitária quanto em colônia. Elas apresentam cores e formas de diversas. E esses animais são betônicos, são sesses quando adulto, porém, quando mais jovem, eles procuram o melhor lugar para a fixação no substrato, e eles se alimentam de filtração. Um exemplo é esse esqueletozinho aí do lado, que eu vou explicar agora, que é o seguinte, a fixação começa pela boca, a parte superior aí, e desce até essa bolinha, onde ficam as fendas branquiais, que aí acontece a absorção dos nutrientes.
Ou seja, essas fendas branquiais, elas têm uns cílios que são responsáveis por adquirir e sugar esses nutrientes, levando assim até o estômago e passando pelo intestino e saindo pelo ânus. Lembrando também que quando essas é absorvida a filtração, as partes que já são descartáveis, elas saem pelo o cifrão exalante. Então, elas absorvem, pegam os nutrientes, passa por todo o processo digestivo, e os que não é bem adquirido, eles são soltados pelo cifrão exalante. Lembrando que ele também possui coração e que a notocórdia dele é apenas na região caudal. Pode passar. Falar um pouco agora dos cefalocordados, que são de um subgrupo de cordados marinhos, pequenos e pisciformes, no qual pertence aos anfíocos. Isso aí. Existe cerca de 25 espécies desse filo, e eles são um importante objeto de estudo e de pesquisa na zoologia por proporcionar indicações sobre a origem dos vertebrados. Um exemplo aí é os anfíocos, que são animais pequenos, que chegam até 8 centímetros de comprimento e têm um corpo semelhante a uma flecha ou a um peixe, e vivem enterrado na areia, semi-enterrado na areia, e vivem em locais calmos e limpos. Ou seja, eles saem da areia, só que geralmente a gente vai encontrar eles semi-enterrados na areia. E aí é um exemplo do lado de um esqueletozinho. Esses cílios, que é antes da boca, eles servem para como se fosse para absorver apenas as partículas menores que eles vão precisar, porque partículas maiores podem acabar dificultando no processo. Então, esses cílios eles servem como ele serve para absorver partículas menores e excluir as maiores. Aí passa pela boca, aí tem as faringes branquiais, que são responsáveis pela troca de gases, e todo o intestino passa pelo intestino e acaba no ânus. Lembrando que, diferente do orocordados, os cefalocordados, eles não possuem coração, certo, pessoal? E a notocórdia dos cefalocordados, eles são no corpo todo, ok? Pode passar. Bom dia, pessoal. O segundo subtema é protocordados vezes vertebrados. Bom, galera, os protocordados são animais marinhos que não possuem a caixa craniana e nem a coluna vertebral. Esses animais se apresentam de várias formas e também apresentam a notocórdia. Os vertebrados. No primeiro tópico aí, temos terrestres e aquáticos. Por quê? Porque existem diferentes espécies de vertebrados, as quais ocupam diferentes hábitos de vida. Um exemplo disso é o tubarão e a girafa. Eles são tetrablásticos, que no caso é referente aos 4 folhetos embrionários. Eles também são bilaterais, ou seja, têm 2 metades simétricas e possuem a coluna vertebral. Nós terminamos esse trabalho com a seguinte pergunta: o que distingue um protocordado de um vertebrado? Uma das principais diferenças entre os dois é a notocórdia presente apenas nos protocordados. Porém, existem outras, como, por exemplo, a coluna vertebral, que é presente apenas nos vertebrados. Passa aí, Francisco. E aí estão as referências do nosso trabalho.